Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? A tia Andréia vai fazer a correção da página 48 e explicar a página 49. Então, peguem a apostila de vocês. Se vocês fizeram no caderno, abram o caderno e acompanhem com a tia Andréia, tá bem? O número 1 tinha um exemplo aí. Vocês tinham que fazer a decomposição do número e fazer o cálculo mentalmente. Então, o 33 não é 30 mais 3? Então, vai ficar 4 vezes 30 mais 4 vezes 3. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 3, 12. 120 mais 12, 132. O 41 é 40 mais 1. Então, vai ficar 8 vezes 40 mais 8 vezes 1. 8 vezes 40, 320. 8 vezes 1, 8. Somando, 328. E o 54 é 50 mais 4. 9 vezes 50, 450. 9 vezes 4, 36. Somando, 486. Esse tipo de cálculo, gente, é uma estratégia que a gente usa para fazer a multiplicação, que facilita o nosso dia a dia. Por exemplo, se eu vou multiplicar, se eu estou comprando um produto em 4 parcelas de R$ 33 e eu não tenho o calculador em mãos, é mais fácil fazer esse cálculo fazendo a decomposição. Eu consigo fazer o cálculo mentalmente, tá? Agora o número 2. Fazendo uso do algoritmo simplificado da multiplicação. O que significa isso? É armar a continha e multiplicar, tá bem? Então, a letra A. 4 vezes 33. 4 vezes 3, 12. Sobe uma dezena. 4 vezes 3, 12. Com 1, 13. 8 vezes 41. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 4, 32. 9 vezes 54. 9 vezes 4, 36. Sobem 3 dezenas. 9 vezes 5, 45. Com 3, 48. O número 3. Ao efetuar a multiplicação pelo algoritmo simplificado, Vitor cometeu um erro. Acompanhe o registro do cálculo feito por ele. Gente, observem o erro que o Vitor cometeu. 6 vezes 9 são 54. As 5 dezenas tinha que subir para cá, não é? Olha o que ele fez. Ele colocou 5 unidades. Então, ele poderia até colocar o 50 aqui, mas o 5 tinha que ficar aqui e aqui o 0, não é? Então, pediu para identificar o erro, a gente já viu que é esse aqui, e fazer a conta corretamente. Ó, 6 vezes 9, 54, sobem as 5 dezenas, 6 vezes 2, 12, com 5, 17. Então, o resultado dessa operação é 174. O número 4. Cada um dos 8 funcionários que trabalham na limpeza de uma empresa vai receber R$ 129 de bônus e cada um dos 7 funcionários do escritório receberá um bônus de R$ 225. Quanto a empresa gastará ao pagar o bônus a esses 15 funcionários? Então, gente, esses 8 funcionários, sempre que tem a palavrinha cada um, eu vou multiplicar. Então, para eu saber quanto esses 8 funcionários vão ganhar, eu vou fazer 8 vezes 129, ó. 8 vezes 9, 72, sobe 7. 8 vezes 2, 16, com 7, 23. Sobe 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10. Agora, temos os 7 funcionários. 7 vezes 225. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17, sobe 1. 7 vezes 2, 14, com 1, 15. Então, esses 7 funcionários vão receber R$ 1.575. Agora, quer saber quanto a empresa gastará ao pagar o bônus a esses 15 funcionários, ou seja, o total que ela vai pagar juntando os 8 com os 7. Então, a gente vai somar. 2 e 5, 7, 3 e 7, 10, vai 1, 5 e 1, 6, 1 e 1, 2. Então, a empresa gastará
R$ 2.607. Tem que colocar a resposta, tá? Número 5, usando o algoritmo da divisão, ou seja, fazendo a continha. 864 dividido por 2, vou começar pegando o 8. 4 vezes 2, 8. 8 para 8, 0. Desço com 6. 3 vezes 2, 6. 6 para 6, 0. Desço com 4. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. A próxima continha. 3 vezes 3, 9. 9 para 9, 0. Desço com 3. 1 vezes 3, 3. 3 para 3, 0. Desço com 6. 2 vezes 3, 6. 6 para 6, 0. E a última, eu vou ter que começar pegando o 11. Por quê? 1 é menor que 3, não é isso? Então, essa continha, a gente vai transformar essa centena em 10 dezenas. E juntar com essa dezena aqui, eu vou ficar com 11 dezenas. 3 vezes 3, 9. 9 para 11, 2. Desce o 4. 8 vezes 3, 24. Para 24, 0. O número 6 pediu para dividir 12 por 4, depois 13, depois 14, depois 15 e por último 16. Então, ó, quando a gente divide 12 por 4, a divisão fica exata, 3, não é? Quando eu divido 13, sobra 1 de resto. Quando eu divido 14, sobra 2. Quando eu divido 15, sobra 3. Quando eu divido 16, já não sobra resto. Então, vamos observar. Numa divisão por 4, olha os restos que eu obtive. 1, 2 e 3. Aqui já não obtive resto mais, não é? Então, gente, isso está mostrando para a gente que o maior resto que uma divisão pode ter é um número a menos que o divisor. O divisor não é 4? O maior resto que eu tive foi 3. Porque se eu colocasse 3 aqui, o resto seria 4. Mas estaria certa essa operação? Estaria errada. Então, qual o maior resto que podemos encontrar ao dividir um número por 5? Vai ser 4, gente. Sempre numa divisão, o maior resto que a gente pode obter é um número a menos que o divisor, tá bem? Porque se sobrassem 4 aqui, significaria que eu poderia ainda distribuir os 4, porque não está dividindo por 4. O número 7. Camila chegou a um mercado e encontrou a seguinte promoção de um televisor. TV de 32 polegadas por R$ 980, ou em 4 parcelas iguais sem acréscimo. Se Camila optar por pagar o televisor em 4 parcelas iguais sem acréscimo, quanto deve pagar por cada uma dessas parcelas? Gente, muita atenção aqui. Quando tem a palavrinha em 4 parcelas, significa que eu vou dividir o valor por 4. Então, olha, 980 dividido por 4, eu vou começar pegando 9, 2 vezes 4, 8, 8 para 9, 1, desço 8, 4 vezes 4, 16, 16 para 18, 2, desço 0, 5 vezes 4, 20, 20 para 20, 0. Então, cada uma das parcelas seria de R$ 245. E se a opção fosse pagar em 10 parcelas iguais, qual o valor das parcelas? Gente, quando eu divido um número por 10, eu nem preciso armar conta, não é? Basta tirar o zero do número. Então, cada parcela seria de R$ 98, tá bem? O número 8, gente, está assim. Devido à lesão de seu principal atleta, um time de futebol que recebia 4.000 torcedores por jogo em seu estádio passou a receber apenas 2.000 torcedores. Qual fração apresenta a quantidade de torcedores presentes no estádio, depois e antes, nesta ordem da lesão do jogador? Gente, antes da lesão tinha 4.000, depois 2.000. Então, que é na ordem de depois e antes. Então, significa o quê? Que num total de 4.000, 2.000 apenas compareceram. 2.000 não é metade de 4.000? Então, essa fração pode ser representada por meio.
Sempre que a gente tem um valor que é a metade do outro, a gente pode usar essa fração aqui para representá-lo, tá? O número 9. Quando entregou seu primeiro trabalho da faculdade, Rafael levou 6 semanas para completá-lo. No segundo trabalho, só tinha metade do tempo que levou no primeiro trabalho. No terceiro trabalho, só um terço do tempo que levou para completar o primeiro. Quantas semanas Rafael levou para completar seu segundo e seu terceiro trabalho? Gente, metade não significa dividir por 2. Se ele levou 6 semanas para completar o primeiro, então no segundo trabalho ele levou 6 dividido por 2, que são 3 semanas. E um terço, gente, significa a terça parte, ou seja, dividir por 3. Então, no terceiro trabalho, ele levou 2 semanas, tá bom? Então, um terço é a mesma coisa que dividir por 3. O número 10. Quando Luana chegou a um ponto de ônibus e perguntou a que horas passaria o ônibus Y83, uma senhora que também aguardava esse ônibus respondeu a Luana que ele passaria em 1/6 de hora. Gente, 1/6 de hora significa a hora dividido por 6. Só que como a hora tem 60 minutos, então a gente faz 60 dividido por 6, olha. Então, o ônibus Y83, a gente vai fazer 60 dividido por 6, ele vai passar em 10 minutos. Um senhor, percebendo que Luana estava sem informações sobre o horário dos ônibus, disse a ela que, se quisesse, poderia aguardar 1/10 de hora. Se 1/6 de hora a gente dividiu por 6, 1/10 de hora a gente vai dividir por 10, ó. O ônibus X83, 60 dividido por 10, ou seja, 6 minutos. Que tem um roteiro parecido com o do Y83. Para pegar qual dos ônibus Luana deve esperar uma menor quantidade de tempo? O ônibus X83, não é? Que ela vai esperar 6 minutos. Então, gente, esse problema é grande, mas é só a gente ficar atento às informações que fica fácil de resolver. A conta mesmo não é difícil. A gente tem que ficar bem atento ao que o problema está informando para a gente, tá? E agora vamos relembrar. Complete as sentenças. Ao multiplicarmos 15 vezes 25, podemos efetuar a multiplicação 5 vezes 25 e somar o resultado de... Se fez 5 vezes 25, é porque fez a decomposição. Então, o que faltou? O 10, tá bem? Se uma mercadoria pode ser paga em 24 parcelas iguais de R$100, o preço total é de... Gente, se é 24 parcelas de R$100, é 24 vezes 100. Quando a gente multiplica um número por 100, não basta acrescentar 2 zeros? Então, é R$2.400. Se um grupo de 90 pessoas foi dividido em 10 grupos menores com 10 pessoas, teremos... Então, eu vou dividir 900 por 10. Não basta diminuir um zero? 90 grupos, tá? A fração que representa a 7ª parte de algo. Olha só, gente, eu dividi uma figura em 7 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e peguei uma. Então, ó, o denominador é 7 e o numerador é 1. A gente lê isso aqui como 1/7, tá bem? Pessoal, por hoje é isso. A tia Andréia vai deixar uma folha de atividade para vocês. Beijinhos e até a próxima aula.